Salve, salve, discípulo de Pitágoras, professor Luciano aqui, e nós vamos resolver uma questão de limite, que diz assim: usando a definição, demonstre que o limite de 3x mais 2 quando x tende a 1 é igual a 5. Bom, essa questão é de limites de funções reais. Então, qual é a definição de limite de uma função? Vamos lá, definição de limite. Seja I um intervalo aberto, ao qual pertence o número real A, seja f uma função definida para x pertencente ao intervalo I, excluindo o A, o elemento A, dizemos que o limite de f de x quando x tende a A é L. E escrevemos limite de f de x quando x tende a A igual a L. Se, para todo epsilon maior que zero, existir delta maior que zero, tal que se o módulo de x menos a maior que zero e menor que delta, então o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Então, o que nós devemos mostrar? Nós devemos mostrar que, para qualquer epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que vai acontecer o seguinte. Vamos lá, vamos escrever isso aqui. Então, essa aqui é a definição de limite, tá? Guarda essa definição de limite aí e nós vamos escrever o que nós devemos mostrar aqui nessa questão. O que nós devemos mostrar? Então, devemos mostrar que para qualquer epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, dois pontinhos, um embaixo e outro em cima, tal que se o módulo de x menos 1 é maior que zero e menor que delta, então o módulo de 3x mais 2 menos 5 é menor que epsilon. É isso que nós devemos mostrar. O que a gente vai fazer? Nós vamos partir daqui, ó, e nós vamos buscar esse cara aqui, tá? Então, a nossa estratégia é a seguinte: nós vamos partir dessa expressão para que nós encontremos algo parecido com isso aqui, o x menos 1, certo? Então, nós vamos desenvolver esse módulo. Então, aqui, ó, módulo de 3x mais 2 menos 5 vai ficar o seguinte, vai ficar módulo de 3x mais 2 menos 5 vai dar menos 3. Né? Então, note que o módulo de 3x mais 2 menos 5 é a mesma coisa que o módulo de 3x menos 3. Eu vou até escrever isso aqui completo para ficar mais fácil da gente enxergar. Tá? Vou escrever do jeito que está ali, para ficar bem explícito que a gente está partindo desse ponto, né? Do módulo de 3x mais 2 menos 5. E aí isso vai ser igual ao módulo de 3x menos 3. E aqui, ó, a gente já percebe que nós temos o 3 multiplicando, podemos colocar o 3 em evidência. Então, vai ficar módulo de 3 que multiplica x menos 1. 3 vezes x, 3x, e 3 vezes menos 1, menos 3. Observe que nós temos um produto dentro do módulo. E tem uma propriedade dos módulos que diz que o módulo do produto é o produto dos módulos. Então, aqui eu posso separar o 3 que está multiplicando e o x menos 1 que está multiplicando 3.
Então, o módulo de 3 vezes x menos 1 é a mesma coisa que o módulo de 3 vezes o módulo de x menos 1. E o módulo de 3 é o próprio 3. Né? Então, ficou 3 que multiplica o módulo de x menos 1. Observe que nós já temos aí ó, a nossa expressão, né, que é o módulo de x menos 1, que nós queríamos encontrar no começo. Então, agora vai ficar muito fácil. Porque o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui a expressão original, que tá aqui, ó, que é essa expressão, tá? Que a gente já sabe quanto que ela vale. Então, a gente tem que o módulo de 3x mais 2 menos 5 menor que epsilon, isso implica que vai ficar 3 que multiplica x menos 1 em um módulo menor que epsilon. Porque a gente já viu que isso aqui tudo vai dar 3 que multiplica o módulo de x menos 1. E agora, como nós desejamos isolar o x menos 1 em módulo, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir a inequação por 3. Divide o primeiro membro da inequação por 3. E vamos dividir também o segundo membro da inequação por 3. Como 3 é positivo, então o sinal da desigualdade continua o mesmo. Então, nós vamos ter a seguinte implicação aqui embaixo. Nós vamos ter que 3 por 3 dá 1. Né? Ó, 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes módulo de x menos 1 é módulo de x menos 1. E isso é menor que epsilon sobre 3. Epsilon sobre 3. Bom, agora, o que a gente percebeu aqui? Nós percebemos que um bom candidato para o delta é o epsilon sobre 3. Tá? Um bom candidato para o delta é o epsilon sobre 3. Esse carinha aqui, ó. Tá bom? Então, agora nós vamos fazer a prova. Nós estávamos fazendo a busca, né? Estávamos procurando um possível delta. Agora nós vamos verificar se realmente esse delta ele faz jus a essa implicação aqui, ó, né? Se na hora que eu colocar o delta igual a epsilon sobre 3, se ele vai implicar essa expressão aqui, tá certo? Então é isso que nós vamos fazer. Então fizemos a busca primeiro e agora nós vamos fazer a justificativa. Nós vamos realmente demonstrar. Então nós vamos ter que o módulo de x menos 1 maior que 0 e menor que o delta sendo o epsilon sobre 3, isso vai implicar em quê? Bom, o que eu posso fazer aqui? Eu posso multiplicar toda a minha expressão. Como eu quero chegar aqui nessa situação, não vou colocar ainda, né? Mas eu vou multiplicar toda a minha expressão aqui por 3. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar 3 que multiplica o módulo de x menos 1. Veja que nós já fizemos isso aqui, só que ao contrário. Então, agora vai ficar muito fácil. Menor que 3 que multiplica o delta. Tá? Então, esse 3 aqui, ó, nós colocamos aqui, por quê? Porque ele é positivo, então ele vai mexer no sinal de desigualdade, ele vai manter essa desigualdade valendo. Vai manter a desigualdade sendo verdadeira. Então, se isso implica nisso, que agora eu vou ter, colocando esse 3 para dentro, usando a propriedade dos módulos, que o produto dos módulos é o módulo do produto, então eu vou ter que 3 que multiplica x menos 1. Veja que nós estamos fazendo o inverso do que nós fizemos, menor do que 3 vezes o delta. E aí, ó, 3 vezes x menos 1, nós vamos ter 3x, 3 vezes x, 3x aqui, fazendo a distributiva, 3 vezes x, 3x, e 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Vai ficar menor que 3 vezes o delta. E isso vai implicar, continuando aqui
as implicações. Agora nós vamos ajeitar para que a função ela tenha essa característica aqui, ó, 3x mais 2 menos 5. Né? Vamos lá. Então, vai ficar 3x. E esse menos 3 eu vou escrever como mais 2 menos 5. Menor que 3 vezes o nosso delta. Observe que 3x mais 2 é a função que nós estamos demonstrando aqui. Então, isso aqui vai ser igual a f de x. Vamos ver se ela está como função lá em cima. Não está, né? Ela está só como 3x mais 2 mesmo. Então, vamos deixar do jeito que está lá. 3x mais 2, vamos só colocar entre parênteses. 3x mais 2 menos 5 menor, em módulo, né? Menor que 3 vezes o delta. Mas quem é o nosso delta? O nosso delta, o delta que nós encontramos como candidato, é o epsilon sobre 3. Então, nós vamos colocar no lugar desse delta epsilon sobre 3. Então, isso vai implicar, continuando ainda essa última implicação aqui, que o módulo de 3x menos 2, que é a nossa função, 3x mais 2, né? Menos 5, em módulo, isso é menor que 3 vezes o nosso delta, que é epsilon sobre 3. E aí, fazendo essa simplificação, 3 dividido por 3 é 1. Nós vamos ter que, como queríamos demonstrar, o módulo de 3x mais 2 menos 5 é menor do que epsilon, como queríamos demonstrar. Valeu, até a próxima, tchau!